Eu sou Elaine Frade e nesse sarau nós estamos com a parceria com os estudantes da disciplina de História da Educação aqui da Universidade Federal de Lavras. E desde já eu agradeço a organização do sarau em recebermos, esses estudantes e também agradeço aos estudantes de estarem conosco. Esse quarto sarau virtual, os estudantes foram desafiados a pensar os olhares, então, sobre a história da educação em tempos de pandemia. O livro que eles utilizaram para poder estudar e fazer as apresentações é o livro da Maria Lúcia Arruda Aranha, que fala sobre o título do livro A História da Educação e da Pedagogia Geral e do Brasil. E eu, para essa nossa conversa, eu utilizei o tema pandemia da gripe espanhola no ano de 1918 para pensar junto com vocês o que aconteceu naquela época e o que aconteceu com as escolas. Como que as escolas se organizaram naquele momento, né? A gente sabe que em 1918 a gente ainda estava construindo a escola pública que nós temos hoje. Ela era muito incipiente, mas como que foi feito isso, né? Então, pelos registros históricos, a gripe espanhola ela chegou no Brasil no dia 9 de setembro de 1918, e muitos historiadores afirmam e acreditam que ela veio por meio de um navio. Esse navio chamava Demerara, e o Demerara ele saiu lá de Liverpool, na Inglaterra. Ele passou então por Lisboa, em Portugal, e depois ele vai atracar na costa brasileira por meio do Recife. Ele chega em Pernambuco, não é? E depois ele faz outra parada em Salvador, e no Rio de Janeiro descem várias pessoas que ficam no Rio de Janeiro. E eles acreditam então que aí essa gripe espanhola chegou por meio dessas pessoas no Rio. E assim se espalhou por São Paulo, e depois esse navio ainda atraca na Argentina, espalhando então em todo o continente americano, né, na parte latina do continente americano, a gripe espanhola. E aqui foi muito interessante porque a forma como a gripe chegou, ela chegou muito sem aviso. Então, as esferas de celebridades, tanto políticas quanto artísticas, também foram infectadas, como acontece hoje. E nós temos o episódio, que é o episódio do próprio presidente, o Rodrigues Alves. Ele morre de gripe espanhola e quem vai assumir é Delfim Moreira. Tá? E na educação, o que vai acontecer? Os funcionários do Senado perderam as suas vidas, não é? E na educação também, muitos professores morreram. E a gente tem um destaque para o senador Paulo Frontin. Ele defende, então, que todos os estudantes das escolas técnicas, então, que estivessem ali, porque como a gripe chegou em setembro, em dezembro eram só 3 meses para o final. Então, eles tinham os famosos exames finais para esses estudantes que estavam ali no ensino politécnico. Então, o Paulo Frontin defende que todos os estudantes deveriam ser aprovados sem precisar fazer os exames finais, tá? E ele é acompanhado por outros autores também, outros senadores na época, principalmente o Cândido Mendes, que hoje a Universidade Cândido Mendes no Rio funciona a partir dessa visão, não é? E o senador que a defende é o Mendes de Almeida, que vai defender, então, que as pessoas que estivessem, então, fazendo o ensino técnico fossem aprovados sem os exames finais. E para finalizar, para a gente pensar os efeitos dessa crise, né, causada pela pandemia da gripe espanhola, ela vai provocar a criação, no ano de 1920,
do Departamento Nacional de Saúde Pública, que até então não existia nada relativo a isso. E em 1930, futuramente, né, o Ministério dos Negócios e da Saúde e da Educação Pública vão acontecer a partir dessas discussões. E só em 1988 que é criado pela nossa Constituição o Sistema Único de Saúde. E duas curiosidades, né, para finalizar. Uma que é a caipirinha, foi criada em São Paulo como remédio para a gripe espanhola, o uso de limão, cachaça e mel, não é? E também há registros que no ano de 1919, no Rio, foi feito um dos melhores carnavais, com maior proximidade da população, não é? E as marchinhas de carnaval debochavam, então, da espanhola, não é?